Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok, combinado? Então, beleza, te vejo na loja. Vamos, pessoal, pro relato de hoje, que é este daqui. O diabo me persegue. Eu, hein? Olá, Ana e assombrados, como estão todos? Espero que estejam bem e gozando de plena saúde e paz. Hoje eu trouxe alguns relatos de um colega de trabalho. Nomes já estarão devidamente trocados. Eu espero que gostem. O diabo me persegue. Este é o título. Bom, para contextualizar o relato, eu preciso dizer que... Os nomes estão trocados aqui. Eu preciso dizer que Cláudio, nome fictício que darei a esse meu colega de trabalho, nasceu em um lar evangélico. Desde muito cedo tem experiências com o sobrenatural. Na igreja, pessoas com dom de revelação dizem para ele desde cedo: Deus tem uma grande obra em sua vida, por isso o inimigo, o diabo, tem uma grande fúria por você. Ana, na vida do cristão que dedica a obra de Deus, que se dedica à obra de Deus, existe muita perseguição. E ser um escolhido para pregar o evangelho é motivo mais que suficiente para ser alvo disso. O Cláudio me contou que desde criança recebe vários livramentos, sendo que em um desses livramentos, ele foi livrado das mãos do próprio diabo. Ele conta que certa vez, brincando com um amigo de infância, quando resolveram entrar em casa para beber um copo d'água, ao entrarem correndo pela cozinha, Cláudio percebeu um forte cheiro de enxofre e uma presença em pé na porta que dava para a sala da casa. Então olhou para ver quem era e, olhando de baixo para cima, ele viu pés como os de bode. Um corpo de um homem alto, quase da altura da porta, mas no seu tronco eram como camadas. Orelhas pontudas, no lugar do nariz apenas o orifício, como nos crânios, e duas protuberâncias na testa. Encarando Cláudio, a criatura riu, uma risada maléfica, e enquanto ria, de braços cruzados, ele até se balançava, tipo, igual alma negra. Sua boca mostrava duas presas enormes. Quando ele me descreveu, eu lembrei daquela gargalhada que aparece ao final do clipe Thriller. Thriller, né? A música de Mortos-Vivos do Michael Jackson. Bom, Cláudio, paralisado de medo, cutucou o amigo e perguntou: Fulaninho, você tá vendo? E após o fulaninho confirmar com a cabeça, o Cláudio gritou: Sai daí, diabo! E os dois saíram correndo dali, pela outra porta que dava para os fundos da casa. Quando saíram, encontraram a mãe de fulaninho, que perguntou por que os dois estavam correndo assustados. Cláudio respondeu que correram do diabo, que estava dentro de casa. Então a mãe do fulaninho perguntou: Vocês o repreenderam? Os meninos disseram que não sabiam o que fazer. Então ela explicou para eles que devem chamar pelo sangue de Jesus, pois o sangue de Jesus tem poder. O dia que o diabo prometeu que iria me matar. Bom, certa vez, então, durante um culto na igreja, a irmã do Cláudio caiu possessa. Nessas condições, ela girava o seu pescoço em direção ao Cláudio e, com a voz alterada, disse: Eu vou te matar. Não importa se ainda criança ou quando for adulto, eu vou matar você. Pela oração, o espírito saiu da igreja. Num impulso, Cláudio pensou em correr para fora da igreja e, nesse momento, o missionário pediu que ele não fizesse. E um detalhe, ele só tinha pensado em sair da igreja correndo, e aí o pastor falou para não, o missionário falou para não fazer. Então o missionário completou dizendo: Olhe lá para fora. Ao olhar para o lado de fora, o Cláudio viu uma criatura gigante que parecia furiosa e que, enquanto olhava para dentro da igreja, arranhava com as suas garras afiadas os vidros das portas e janelas. Toda a igreja orava e, pela oração, estavam protegidos, pois a criatura não conseguia entrar.
Cláudio, uma criança ainda na época, com muito medo, orava com um dos olhos abertos. Eles continuaram orando até que as coisas se acalmassem e ele pudesse então voltar para casa com seus pais e seus irmãos. Arrastado pelo diabo. Eles dormiam em um colchão no chão, ele, o filho caçula, entre suas irmãs mais velhas. Nessa época ele tinha por volta de tantos anos de idade. É isso? Não sei. Certa noite, enquanto tentava dormir, ele podia ouvir, bem próximo ao seu ouvido, um psiu. Depois de ouvir bem nítido esse psiu, ele, com muito medo, tentou chamar pelo seu pai, mas a voz não saía. Foi quando ele sentiu uma mão levantando a coberta e pegando no seu tornozelo. Ele conta que sentir essa mão era como sentir uma lixa de tão áspera. Então ele foi puxado para fora do colchão e arrastado. Ele tentava a todo custo se agarrar às irmãs ou acordá-las, mas foi em vão. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. Enquanto era arrastado com um dos pés, ele chutou a mão, que o largou por um momento, mas logo em seguida continuou arrastando. Foi assim até que ele se lembrou do sangue de Jesus e começou a repetir mentalmente: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, até que a voz saiu e até que a voz dele saiu e aí ele soltou um grito: o sangue de Jesus tem poder! E então a criatura o soltou. Seus pais vieram correndo, acordados por conta do grito do Cláudio, e perguntando o que estava queimando, pois o cheiro de queimado era muito forte. É porque acho que ele gritou: o sangue de Jesus tem poder, deve ter queimado aquela coisa, assim. Bom, o quadro que me olhava e sorria para mim. Bom, no dia seguinte, depois de ser arrastado da cama até a porta, enquanto Cláudio assistia desenhos na TV, ele percebeu algo se movendo na parede. Quando ele olhou o quadro que estava pendurado com a foto de um de seus irmãos, o rosto naquela foto se movia e olhava e sorria para ele. Sem acreditar no que tinha visto, Cláudio encarou o quadro e o retrato continuou piscando os olhos e sorrindo para ele. Depois desses acontecimentos, ele, criança, tinha muito medo de estar em casa e de dormir, pois temia ser arrastado novamente. Só após se ajoelhar e orar, ele conseguia vencer esse medo. Credo, gente. O diabo cumpriu sua promessa e tentou me matar. Bom, os vizinhos da casa ao lado viviam brigando. O marido bêbado retornava para casa enfurecido e, transtornado, quebrava tudo. Certa vez, após uma briga, o marido bêbado danificou a botija de gás, a ponto de fazer um furo nela. Sem saber o que estava fazendo, cego pela raiva, ele a arremessou por cima do muro. Esse botijão caiu no quintal da casa ao lado, exatamente onde Cláudio brincava com seus carrinhos, sentado no chão. O gás veio se espalhando pelo ar e bastou uma fagulha qualquer para que tudo pelo caminho pegasse fogo. Quando sua mãe ouviu o estrondo, ela correu para acudir o filho. Chegando no quintal, viu ao redor dele uma proteção invisível, que o livrou de ser atingido pela explosão e pelo fogo. Já com seus 15 anos, enquanto se arrumava para ir a uma festa, o seu irmão mais velho manuseava uma arma de fogo, mas estava embriagado. Cláudio, sendo adolescente, o desafiou dizendo: eu sou mais rápido que essa bala. E ele respondeu: você está ficando doido? Porém, ao se distrair, a arma disparou contra Cláudio. Ele conta que foi como se visse tudo em câmera lenta. Antes que o projétil chegasse ao seu peito, ele viu quando um homem de branco o puxava para o lado. Tudo isso aconteceu muito rápido, mas ele conseguiu ver. O cheiro de pólvora era forte. Assustado com o barulho e com os acontecimentos, o reflexo de Cláudio foi de levar a mão no peito e perceber que não estava ferido. O irmão, também assustado, correu em direção a Cláudio perguntando se estava tudo bem e conferindo se ele não tinha se ferido, né? Sair ileso era logicamente impossível, dada a proximidade e a posição de Cláudio.
Se tivesse sido puxado, a bala teria acertado direto. Se não tivesse sido puxado, a bala teria acertado direto no peito, pois ele estava de frente para o irmão no momento do disparo. Bem, essas foram apenas 2 das muitas situações em que eu escapei por pouco da morte, disse Cláudio, né? Assombrado até fora de casa. Já por volta de seus 15 anos, ele tinha um amigo, cuja irmã já era falecida. Ao ver a foto da menina, Cláudio pensou, se a irmã voltasse, mesmo estando morta... Cláudio pensou, se a irmã dele voltasse, mesmo estando morta, eu ficaria com ela. Bem, nesse dia, os dois ficaram sozinhos na casa, até que os pais da moça que trabalhavam para casa retornassem, acho que é isso. Por medo, Cláudio recusou-se a dormir no quarto da irmã falecida, do amigo dele, né? Quando os dois conversavam, o quadro da moça caiu. Foi quando Cláudio disparou. Eu não tenho medo de você, não. Você tá morta mesmo? E o irmão também repetia. Foi quando a porta do quarto se fechou sozinha, batendo com toda a força, fazendo maior barulho. Então os dois correram para o outro quarto e trancaram a porta. De dentro desse quarto, eles começaram a ouvir o som de cadeiras sendo arrastadas. E de repente, escutaram a corrente e o cadeado do portão se abrir e a maçaneta da porta também se abrindo. Pronto, já podemos abrir a porta. A moça tá chegando, disse o amigo, se sentindo aliviado. A moça? Que moça? A moça... Enfim. Mas Cláudio, ainda com medo, disse que seria melhor esperar, pois o barulho cessou, depois de ouvirem a porta sendo aberta, né? Um pouco mais tarde, ouviram o carro do pai do amigo, né, do Cláudio, e escutaram conversas. Ele passou pelo portão, que estava trancado com a corrente, com cadeado, e pela porta da entrada, que estava aberta. Ao saírem, viram que as cadeiras permaneciam nos mesmos lugares, somente a porta de entrada é que tinha ficado aberta. Bom, um grande abraço a todos, em especial a você, Ana, Matheus, as crianças e aos pets, e até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele tinha uma perturbação espiritual, era perseguido por esses seres e o diabo, não sei, que atormentando ele o tempo todo. Mas depois, na vida adulta, tudo isso parou, amenizou, foi mais na infância e adolescência. Gente, hein? Alguém já passou por algo parecido? Por uma perseguição dessas? Conta aí pra gente que eu quero saber. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.